Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público e a PUC do Rio Grande do Sul firmaram um contrato para a realização de testes de investigação de paternidade e maternidade através de exame de DNA. A partir dessa parceria, promotores de justiça poderão solicitar testes sem a necessidade de ajuizamento de uma ação. A medida agilizará os procedimentos, uma vez que o tempo médio na fila de espera do Departamento Médico do Judiciário é de 1 ano. Para abordar o tema, convidamos a promotora de justiça, Adalgisa Chaves, que atua na Promotoria da Família e Sucessões de Porto Alegre. Doutora Adalgisa, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco novamente no programa. O que representa para as famílias, doutora Adalgisa, essa celebração desse contrato entre o Ministério Público e a PUC? Bom, Marco, esse convênio permite que o vínculo genético, a paternidade ou a maternidade seja apurado sem a necessidade de se ajuizar uma ação. Que sem a necessidade de ter que se entrar com uma petição inicial, de se mover ao judiciário, as partes possam compor essa questão e aclarar os vínculos, ou seja, que a criança terá o seu direito resguardado de saber quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Atualmente, como dissemos no início do programa, o tempo de espera na fila do judiciário é realmente de 1 ano para essas pessoas? Eu não posso te dar um dado agora do final do ano de 2014, mas eu posso te dar um dado do final do ano passado, que era de 1 ano, até porque o número de exames feitos é um número limitado e o DMJ, o Departamento Médico do Judiciário, atende o estado inteiro. Então, realmente as demandas eram muito grandes, porque toda pessoa que não tem condições de pagar pode se socorrer do exame pelo DMJ. Agora, é uma disponibilização, digamos assim, inédita, porque isso não dependerá, como a senhora disse, de uma ação judicial. Não, exatamente. A ideia é que essas questões não sejam levadas ao judiciário, que elas possam ser resolvidas numa fase prévia, até numa fase assim, de composição, de conciliação, de mediação. Porque não sendo possível compor nessa fase prévia, ainda existe a possibilidade do ajuizamento da ação. A senhora sabe se existem iniciativas como estas em outros estados do país? Eu sei que existe porque nós já cumprimos aqui em Porto Alegre algumas precatórias encaminhadas pelo Ministério Público de outro estado. Não me fale agora o nome do estado, mas eu sei que existe e inclusive era uma sistemática bastante interessante, porque eles trabalhavam com a tecnologia do epitélio bucal, que então bastava raspar a bochecha por dentro, coletar o material e enviar para o laboratório. E isso era feito no próprio momento que os pais eram ouvidos. Esse não é ainda a sistemática da PUC, mas pode ser que a PUC chegue a trabalhar com esse tipo de tecnologia, o que facilitaria ainda mais a realização dos exames. E existe, doutora Adalgisa, uma estimativa de quantos exames serão feitos por mês e mais, qual é o tempo para sair esse resultado? O convênio foi feito sem que realmente a gente tenha uma ideia de qual é que vai ser a demanda. Tanto que o número de exames que consta no convênio é um número aparentemente pequeno, mas é para a gente ter o convênio inicial. Isso não quer dizer que esse convênio futuramente não venha a ser aditado, não venha a ser ampliado para se aumentar o número de exames. Porque nós ainda não temos uma dimensão de qual vai ser a procura. Acreditamos que será considerável, mas nós não temos ainda exatamente essa dimensão de se vão ser 10 por semana, 50 por semana, realmente não temos. A gente espera poder assegurar os interesses das crianças e dos adolescentes de ver reconhecida a sua paternidade. No convênio tem estabelecido um prazo máximo de 45 dias entre a coleta do material e que a PUC forneça o resultado. Eu ia lhe perguntar, aqui em Porto Alegre, a coleta desse material será feita através do hospital da PUC? No laboratório da PUC, no laboratório. Agora, no interior do estado, como vai funcionar
Isso também é algo que a gente ainda está sendo organizado, mas, em princípio, a PUC irá credenciar laboratórios no interior do estado para que seja feita a coleta do material, para que a pessoa não tenha que se deslocar do interior até a capital para fazer essa coleta. E, na maioria dos casos, os supostos pais, eles aceitam bem fazer o teste de DNA e uma vez comprovada essa paternidade, eles acabam bem convivendo com o filho? O domínio dessa tecnologia do DNA, a possibilidade da certeza quanto ao vínculo genético, é algo que mudou muito a questão das ações de investigação de paternidade. Porque até 25 anos atrás, as investigatórias de paternidade, digo sempre paternidade porque o mais comum é que o pai não reconheça. Embora às vezes a gente se depare com investigatórias de maternidade, mas eu acabo usando a palavra paternidade porque é o mais comum. Até 25 anos atrás, as demandas de investigação de paternidade eram totalmente fundadas em provas testemunhais. Aquele casal tinha um relacionamento na época, aquele casal era visto juntos na época que a moça ficou grávida. Então, isso era uma prova muito circunstancial, que muitas vezes deixava uma dúvida, e essa dúvida, infelizmente, acabava prejudicando o relacionamento da criança e do pai. Com o DNA, essa dúvida desaparece. Há a certeza absoluta de quem é a mãe e de quem é o pai daquela criança. E com essa certeza, a gente tem visto que muitas vezes o vínculo afetivo, o vínculo de proximidade se realiza de um jeito mais tranquilo. É muito raro haver, ainda existe, mas é muito raro haver negativas em realizar o exame. Os pais frequentemente se propõem, dizem, eu tenho dúvidas, mas eu quero fazer o exame. E feito o exame, em processos judiciais, eles prontamente reconhecem. Não é preciso uma sentença condenando ao reconhecimento. Eles prontamente já reconhecem, porque eles tinham a dúvida, tirou a dúvida, eles assumem a paternidade. E aí, tudo se encaminha para se tentar um convívio, para que a criança tenha o direito de conviver, tanto com o grupo familiar paterno, quanto com o grupo familiar materno. Então, isso é importante para a criança. Agora, o processo judicial só será necessário nestes casos em que o suposto pai se negar a fazer o exame. Exatamente, se negar a fazer o exame, ou se, ao receber o resultado positivo do exame, se negar a fazer o reconhecimento. Mas aí a gente já vai para o processo judicial com uma prova importante, se o exame deu positivo, a gente já tem uma prova pré-constituída daquela paternidade. Se houver a negativa, não temos essa prova pré-constituída, mas a negativa no processo judicial, diz o Código Civil de 2003, que pode ser entendida como uma presunção de veracidade do alegado. Por quê? Aquele que se nega em juízo a fazer um exame de DNA, ele está abrindo mão de fazer essa prova e se presume verdadeira essa vinculação afirmada. Aproveitando essa situação, doutora Dalgeso, a senhora já teve casos em que a pessoa, dentro do processo, se negou a fazer? Já. E a ação foi julgada procedente, foi reconhecida a paternidade, houve recurso e foi confirmado, transitando em julgado, porque entre os valores tutelados pelo direito, o bem e o interesse da criança é maior do que o interesse do adulto, porque a criança é um ser hipossuficiente que necessita de uma maior proteção. Não há justificativa para aquela negativa de realizar o exame. O exame não causa dano nenhum à pessoa, o exame coleta o epitélio, mais comum até hoje é o epitélio bucal, porque toda célula do epitélio bucal tem DNA, ao contrário de algumas células do sangue, que dada a sua natureza, é mais difícil apurar o DNA dela. O epitélio bucal, toda a célula tem DNA fácil de ser identificado, quer dizer, não causa dano, é rápido e poderá afastar totalmente aquela dúvida. Então, não há motivo para se negar, alguém se negar a fazer o exame.
Agora, desculpe, o importante desse projeto do Ministério Público Gaúcho é de que muitas crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento poderão, a partir de agora, tê-lo, porque o processo vai ser muito mais rápido. Muito mais célere e pode-se chamar a responsabilidade esse pai para que ele participe da vida da criança de forma efetiva, não apenas dando um nome, mas participe, que conviva, que visite, que contribua para o sustento. Eu acho muito importante a questão do reconhecimento dos vínculos, e o DNA, o exame de DNA passa por isso, porque chama as responsabilidades de todos. As pessoas têm que ter consciência de suas responsabilidades. E uma criança é uma responsabilidade muito grande. Ela não veio ao mundo por obra de uma pessoa só, precisou de duas para que ela existisse. Então, o DNA permite esse aclaramento e a chamada de responsabilidade das pessoas. Eu não sei se o Ministério Público faz esse acompanhamento, mas a partir do momento que fica comprovada, né, a paternidade, esse pai ele acaba convivendo bem com o seu filho? O convivendo bem, eu digo com a família, com a... Existe. A gente tem visto hoje cada vez mais pais ansiosos por exercer, até em razão dessa paternidade mais participante. Os pais de 50 anos atrás eram pais mais distantes. E os pais do fim do século XX, do começo do século XXI, são homens que não têm dificuldades em assumir os seus posicionamentos, estar em casa e fazer o tema com a criança, levar a criança para a aula, em buscar na escola, em participar do cotidiano. Claro que, às vezes, o relacionamento conflituoso dos adultos, pai e mãe, dificulta que a criança tenha um trânsito tranquilo entre os genitores que estão separados. Mas aí é uma questão dos adultos. Quando existe esse canal de comunicação entre os pais, normalmente a criança estabelece um vínculo com o pai e começa a haver uma convivência. Claro. Lá na sua promotoria, qual é o índice maior? Da mãe cobrando a paternidade ou o contrário? Eu não sei se há muitos exames para detectar a maternidade. Os exames de maternidade são bastante raros hoje. Já vi alguns, mas são raros, até porque hoje não, já faz mais de 10 anos, toda criança nascida em ambiente hospitalar recebe, quando dá alta, uma declaração de nascido vivo, onde consta o nome da mãe e o nome da criança. E aquele documento tem que ser apresentado no registro civil para se fazer o registro da criança. Então, normalmente, as mães são conhecidas. Mas existem algumas ações investigatórias de maternidade de pessoas que nasceram antes de 1976, antes da lei do divórcio. Porque antes da lei do divórcio, uma pessoa casada só podia registrar filhos com o seu cônjuge. Então, nós tínhamos casos de pessoas que se casaram, se separaram de fato, não fizeram o divórcio, porque não havia divórcio, havia só o desquite. E o desquite não dava essa possibilidade de registrar com filhos com outra pessoa. E essas, no caso as mães, se uniam ao outro companheiro, tinham uma união estável, da qual nascia filhos, mas elas não podiam registrar aquelas crianças como filhos delas, por esse impedimento legal, que só foi superado com a lei do divórcio. Então, hoje, as investigatórias de maternidade que a gente tem são ou de pessoas anteriores a 1976, ou de casos do que a gente chama de adoção à brasileira. Pessoas que nasceram, mas foram registradas como sendo filho de outros. Claro. Na sua promotoria, a senhora atua, digamos assim, em vários conflitos, mas tem uma média de pessoas que procuram na sua promotoria por mês para fazer esse teste de DNA? Não, até porque a promotoria de família atua mais como fiscal da lei nas ações. A gente, na promotoria de família, nós não ajuizamos ações de investigação de paternidade. Quem ajuiza seria a promotoria da infância e juventude.
Mas, voltando à questão assim, de volume de processos, hoje estão aparecendo cada vez mais ações de investigação de paternidade movida pelo pai, pelo suposto pai, que entra com a ação e diz: eu sou o pai de tal criança e não me deixaram registrá-la, eu quero registrá-la. E eu acho isso uma coisa muito interessante. Não são apenas crianças buscando seus pais, são pais buscando seus filhos, pais que querem conviver e que querem regularizar essa situação no registro. Cada vez mais existem ações de regulamentação de convívio, em que os pais entram com a ação para poder visitar os filhos, para regularizar o convívio com os filhos. Então isso eu acho uma coisa muito importante, porque a criança precisa do pai e da mãe. Certo. No geral, qual seria o perfil dessas pessoas que procuram o Ministério Público nessa área? O convênio pretende abarcar a população mais carente, no sentido assim, de que seria aquela população que, entrando em juízo, teria direito à justiça gratuita. A justiça gratuita hoje, de acordo com o parâmetro da jurisprudência, é quem ganha até 10 salários mínimos. Porque se presume que quem ganha até esse valor e tem os custos normais de manutenção de uma família, de um grupo familiar, teria dificuldade em arcar com os custos de um processo. Então, a ideia do convênio realmente é abarcar essas pessoas que seriam as menos providas de recursos financeiros. Até porque a gente tem uma ideia muito assim de que o exame de DNA é uma coisa muito cara. Até 20 anos atrás, todo o exame de DNA era muito caro, porque não havia no Brasil tecnologia para se fazer essa perícia. E era necessário remeter todo o material para os Estados Unidos e lá era feito o exame. Só que com a modernização da técnica, com os avanços da tecnologia, o custo desses exames já baixou bastante. Hoje, um exame de DNA, incluindo um grupo de 3 pessoas, pai, mãe e filho, porque às vezes, em caso de pai pré-morto, a gente precisa chamar outras pessoas para compor o exame. Mas o básico, pai, mãe e filho, o custo de realização é por volta de R$400. Então, um laboratório sério tem condições de fazer esse exame se pagando, ou seja, pagando seus funcionários, pagando todo o material de pesquisa e cobrando das partes uns 500 e poucos reais. Claro. Dentro dessa questão dos custos, pelo contrato que o Ministério Público fez com a PUC, como fica essa questão? Não, os custos no contrato com a PUC serão, a parte nada paga. A parte só vai à promotoria, preenche um formulário com seus dados de identificação e esse é encaminhado para o centro de apoio, que faz o contato com a PUC e marca. Não há custo para a população. Esses custos vão ser suportados pelo convênio. Certo. Existe, a partir deste contrato, ou existirá alguma orientação aos promotores, principalmente aqueles que atuam no interior? O Centro de Apoio da Infância já está passando orientações no Diário Oficial. Quando foi publicado o convênio, foi publicado o modelo do formulário, que deverá ser preenchido para fazer o encaminhamento, porque todo encaminhamento se dá promotoria ao centro de apoio. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, as pessoas que se dirigirem à sede do Ministério Público, ali na Aureliano de Figueiredo Pinto, na triagem, vão fazer a identificação e aí vai ser encaminhado para a promotoria adequada. Claro. Mais ou menos a senhora já falou, eu creio, de um estado que fazia a coleta no momento. Exato. Acha que a partir desse momento que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, que para nós é inédito, isso poderá ser um bom exemplo para outros MPs que atuam nessa área? Eu acho muito importante, porque a criança cresce. E a falta do pai durante um ano, que se esperasse uma tramitação de uma ação, que se esperasse uma vaga num outro exame, é uma coisa muito importante. É uma coisa que pode gerar muito mais sequelas. Então, quanto antes isso seja resolvido, é melhor.
para a própria criança. É uma situação que pode ser adotada em todos os estados, dependendo da boa vontade dos parceiros. Exatamente, depende dessa colaboração, de se encontrar um parceiro adequado, um parceiro disposto a fazer essa parte técnica de coleta de material, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas se eu acho que paternidade é só genético. Não, paternidade não é só genético. Eu já uma vez escrevi um artigo dizendo assim que a paternidade tem 3 aspectos. Tem o genético, tem o socioafetivo e tem o registral. O ideal para uma criança seria que esses 3 aspectos se reunissem na mesma pessoa. Ou seja, que o pai que o registrou, o pai ou a mãe que o registrou, seja o mesmo pai com quem ele tem vínculos de afeto e que seja o mesmo que é o genético. Isso seria dentro de uma ordem de filiação biológica, né? O ideal para a criança. Por quê? Porque aí ela tem um espaço conhecido. Claro que isso não se aplica a questões de adoção, mas a adoção é uma opção, é uma ideia do casal de superar, do casal, da pessoa solteira que adota, não, do genitor, de adotar, ou seja, não abro mão da paternidade biológica e me focarei na paternidade socioafetiva. Mas então, eu acho que assim, a biológica e a socioafetiva não podem se opor. Quando possível, elas devem se complementar, não se opor. Claro. Existem hoje muitas crianças sem a certidão de nascimento? Existem, mas até os conselhos tutelares, o Centro de Apoio da Infância, da Juventude do Ministério Público, já fizeram diversas campanhas. A Defensoria Pública tem um programa também de busca que essas crianças procurem os seus pais. Agora, às vezes, a criança não tem um pai registral por opção da mãe, que decidiu que aquele filho era um sonho dela, uma opção dela, ou por não querer que o pai saiba, porque por algum motivo ou outro ela não quer que o filho seja reconhecido. Nós, há uns anos atrás, lá na promotoria, tivemos um processo de uma moça que não queria que o pai reconhecesse, porque o pai era um criminoso que estava recolhido ao sistema carcerário e ela tinha muito medo dele. E aí tinha que se ponderar o que tem mais valor, o direito da criança de ter o pai ou essa suposta segurança para a criança daquele cidadão não saber que era o pai. Então são meandros e detalhes do direito de família que sempre fazem com que o direito de família tenha que ser uma coisa analisada caso a caso. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Adalgisa. Mas antes disso, eu gostaria que a senhora comentasse, porque o Ministério Público, nesta área, está entrando numa nova era, mas há ainda processos em tramitação. Então, eu gostaria que a senhora fechasse o programa falando sobre isso. Eu acho que uma coisa assim bonita do direito de família é essa constante evolução que caminha aliada à técnica. Né? Até 15 anos atrás, até 15 anos atrás, questões como a multiparentalidade, a ideia de uma criança ter 2 mães e um pai, só 2 mães, era uma coisa muito nova. E isso tudo exige discussão, exige maturação das ideias, mas o foco nessa área tem que ser o bem maior, do interesse da criança, do interesse da criança de ser amparada, da sociedade ser uma sociedade mais justa, mais clara. Fazendo os processos tramitarem de uma forma célere ou evitando o ajuizamento, podendo compor extrajudicialmente, é sempre uma forma de se buscar essa sociedade mais justa, esse atendimento desses hipossuficientes que são os menores de idade. Ok, promotora de justiça Adalgisa Chaves, que atua
na Promotoria de Família e Sucessões em Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. É sempre uma satisfação poder discutir o direito de família e contribuir para que esses temas percam um manto de serem muito difíceis. O direito de família é uma coisa muito bonita, vale a pena discutir e conhecê-lo mais profundamente. Ok, muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que nosso quadro pode ser acessado no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!